Sobre as peças coloridas, eu preciso enlouquecer e sair mudando a cor da linha? Isso é relativo. Eu tenho um método muito bom para fazer os meus. Quando eu tô fazendo aquela peça que ela vai ser uma saída de praia, aquela coisa mais low profile, que eu não preciso de tanto primor, né? Quando a peça ela é uma peça mais despojada, eu faço o nó tecelão. Vocês sabem qual é o nó tecelão? Aquele que você dá um nozinho aqui, outro aqui e faz assim. Não tem problema, a gente arruma um jeito dele ficar atrás da peça, fica super discreto, fica ótimo. Quando eu vou fazer uma peça mais toalete, uma peça mais noite, que eu quero aquele acabamento assim, ultra mega, que eu quero ela na frente e no verso exatamente do mesmo jeito, o que é que eu faço? Se a peça for muito colorida, vocês estão vendo que aqui ela tem uma aberturinha? Ou eu uso isso, uma aberturinha, e eu vou explicar por quê, ou eu costuro. Quando eu quero fazer a peça, uma maneira que eu uso muito é fazer ela circular, que é quando eu não vou fazer essa costura no final, e a gente vai chegar na peça circular colorida já já. Se eu precisar fazer ela à frente e depois o verso, o que que eu vou fazer? Eu vou, no final, contornar com o ponto baixo a minha peça inteira. Eu vou fazer a frente e eu vou fazer um contorno de ponto baixo de uma cor só. Quando eu acabar esse contorno de ponto baixo de uma cor só na frente e nas costas, eu vou passar uma costura da cor que eu contornei. Aí você faz isso na paleta de uma forma harmônica. Por exemplo, se você for fazer um colorido que tenha um preto se sobressaindo, você faz a costura ao redor da peça toda. Você pode pegar até a manga, ó, e sair fazendo ponto baixo ao redor da peça toda em preto. No final você dá ponto baixo, ela vai ficar com um contorninho aqui todo preto. Vocês podem perceber que muitas das peças sublimadas são feitas com essa técnica até na malha. Você olha de lado e você vê que ela tem uma faixa preta. Porque às vezes as pessoas não querem casar a listra, às vezes a estampa não vai casar quando juntar. Então fazem uma faixa preta para dar esse disfarce. A gente tem que andar nas lojas de departamento, em tudo, e ver o que a gente acha bonito no acabamento para adaptar no nosso crochê. E para facilitar a nossa vida. Então, uma forma de facilitar a nossa vida e não fazer um acabamento que vai... Aí eu tô contornando a carreira de azul. Então, eu vou subir com a linha azul. Aí chegou no amarelo, vou trocar. Gente, isso vai dar um samba tão grande na peça de vocês. Um samba no mau sentido. Tão grande na peça de vocês que vai ficar bolo de linha para todo lado. Você vai enlouquecer. Não vale a pena. Então, você usa isso. Eu tenho muita gente que usa essa técnica, eu tenho alunas que fazem para vender em lojas super, mega, ultra chiques e usam essa técnica e dá super certo, fica lindo, o acabamento fica perfeito. Outra coisa, se você não é craque e acha que o seu acabamento vai aparecer, dá o acabamento de ponto baixo com a linha em cor diferente. Se rende. Dá uma linha de cor diferente porque vai ficar um detalhe interessante na sua peça e vai parecer proposital. Quando você tiver craque, aí você começa a uniformizar a cor. Porque uma cor diferente vai parecer que você fez de propósito para dar um toque diferente na sua peça. É melhor do que você fazer uma costura feia na mesma cor e ficar aquela coisa aparente, sabe? Para ficar aparente, você deixa aparecer mesmo. Quando eu quero fazer uma peça circular, o problema da peça circular é que as pessoas têm uma tendência a ficar tentando disfarçar a costura. Gente, não tenta disfarçar a costura, porque costura é uma coisa que existe. Em qualquer peça, não tem problema nenhum na costura. O nosso crochê ele não vai ser diferente. Para a gente conseguir fazer uma peça bonita, a gente tem que aceitar, incorporar a ideia da costura. Agora, não pode ser uma costura torta. Aí tem várias coisas. A primeira coisa é a gente fazer um crochê circular e achar que a gente vai fazer um circular no ponto alto e a costura vai ficar reta. Gente, o ponto alto, ele é naturalmente torto. Você pode fazer 15 vezes e me dar 15 amostras e eu vou lhe mostrar que ele é torto. Então, quando você fizer a costura, a finalização da próxima carreira, ela vai estar aqui. Na próxima, ela vai estar aqui. E assim você vai subindo uma escada na sua peça, ó. Quando você olhar para as costas vão estar assim, ó. E isso vai aparecer.
Se você vai dar uma costura, você tem que dar uma costura reta, certo? Então o acabamento tem que ser reto, você não pode fazer uma escada. Normalmente a gente faz o acabamento aonde? Nas costas. Aí fica do bumbum para as costas um negócio assim. Você vai ver que o negócio vai começar aqui e acabar aqui, né? Botar aqui no enquadramento. Não fica legal, não fica bacana. Como que a gente faz? A gente tece uma carreira de ponto alto num sentido, na próxima carreira de ponto alto a gente vira do avesso e tece no outro sentido. E aí você vai. Tem o truque de você fazer uma carreira de ponto baixo entre um ponto alto e outro. Dá mais trabalho, você pode fazer também. Mas tem como você tecer do direito e do avesso, alternando. Por quê? Isso não vai ter problema, porque se você tivesse tecendo a frente e depois as costas, você ia ficar com o ponto alto do direito e do avesso do mesmo jeito. Então a gente tem que incorporar isso. Vocês estão vendo, é porque é roxo, eu não sei se vai dar pra ver. Vocês estão vendo que a emenda tá aqui, que o ponto ele deixa de ser uniforme em um determinado momento? Pronto. Por quê? Porque quando chega aqui, vai ficar muito disfarçado. Mas vai rolar isso. Então, ou você bota isso no meio das costas, ou você coloca essa aqui, por exemplo, muito provavelmente ela vai ficar embaixo do famoso sovaco. E aí um deles vai ficar com aquela listrinha discreta que não vai aparecer, porque você vai estar com o braço baixo e quando você levantar a gente que colocar o forro não aparece, eu garanto pra vocês. Ninguém vê esse treco. Quem comprar não vai ver isso. A gente só vê porque o olho da gente já quer aquele olho de procurar defeito. Porque o trabalho da gente é isso mesmo. A gente procura defeito pra poder fazer o melhor possível sempre. Mas não aparece. Uma outra técnica muito legal é quando você tá fazendo a peça frente e costas. Essa dica que eu dei da cor de você passar uma carreira de ponto baixo ao redor de toda a peça, de cada face da peça, quando você acabar acompanhando, até inclusive na manga, isso é legal, porque quando você vira de costas para poder fazer no verso, né, a costura, você pode passar uma carreira de ponto baixo e você vai ter aquelas correntinhas que vão ser o seu guia, como se você estivesse subindo uma carreira normal. E aí o acabamento vai ficar perfeito. Vai dar um puta trabalho você passar uma carreira de ponto baixo ao redor da peça inteira. Se for, principalmente se for um vestido, mas vale a pena na hora de você fazer a costura embaixo, porque se você virar do verso e você fizer uma carreira de ponto baixo ao redor da peça toda na hora de fazer a costura, você vai ter exatamente a costura do acabamento na tensão que você precisa para não enrugar a sua peça e nem deixar ela esticada. Isso já é uma vantagem incrível, porque vocês vão ver como o acabamento fica fantástico. 2, você vai fazer muito mais rápido, porque ponto baixo é uma coisa que você faz muito mais rápido normalmente do que passar a agulha de tapeçaria e ver se você não apertou mais aqui, não apertou mais lá. Outra coisa, como o ponto baixo ele tem um nozinho a cada ponto, se você der um puxão, você só vai puxar aquele ponto, aí você dá uma folgadinha. Na agulha de tapeçaria, se você der um puxão cá embaixo, você influi no que está acontecendo aqui em cima, porque você está passando assim. Então, assim, a agulha de tapeçaria, ela é legal, é um recurso, mas que você, quando pode evitar, é melhor que você evite.